Então, Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E aqui é você que tem que fazer, é eu que tenho que fazer. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então é isso, gente. Depois que nós compreendemos que o Senhor é o nosso pastor e que nós não vivemos faltas. Nós não vivemos faltas. Aqui está dizendo: de nada terei falta. A palavra do Senhor é a verdade. Se ela está dizendo de nada teremos falta, é porque não teremos. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ah, gente, isso é um sonho. Eu vim da roça e eu lembro aqueles campos verdes assim. A gente vinha correndo como criança e pulava dentro do rio. A gente não queria nem saber o que tinha lá dentro. Se tivesse um toco, a gente espetava. Mas a gente pulava ali e a gente não pensava em nada. E aí a gente cresce, a gente fica bobo. A gente só quer pensar em problema. A gente quer pensar na conta, a gente quer pensar no pneu do carro que está careca, na goteira. A gente só pensa em problema. Mas nós esquecemos de contemplar tudo que nós já temos e somos. A gente só olha para aquilo que nos falta, para aquilo que nós não temos, para aquilo que às vezes a nossa ambição desejou e a gente ainda não alcançou, e a gente só quer olhar para aquilo. Mas nós precisamos olhar para tudo que somos. Então aqui tem no versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes. Quer dizer que nós não estamos isentos de andar por vales de trevas e mortes. A gente estava ali em casa ontem, né, uma mesa abençoada, a gente ali, os homens, né, guardando as crianças, enquanto as mulheres estavam aqui, exibindo toda a tua beleza, todo o perfume, toda, né, a majestade das mulheres, né? Então os homens estavam ali guardando os meninos, a meninada, e aí a gente estava falando da palavra do Senhor, e foi muito bom, porque às vezes nós queremos ser guardados pelo Senhor. Nós queremos ser guardados pelo Senhor. Da mesma forma que Daniel foi guardado na cova dos leões. Ele estava na cova dos leões, gente. Está entendendo? Ele chegou até onde ele não poderia sair. Não, da mesma forma que os seus amigos foram guardados ali, eles nem cheiro de fogo não tinha neles, ali na fornalha de fogo ardente. Eles estavam na fornalha de fogo ardente. Eles não podiam fazer mais nada. Mas aí então o Senhor estendeu a mão e socorreu eles. E tem muita coisa que eu e você, que nós podemos fazer, mas a gente está lá babando, lá no pé da cama, querendo que o Senhor faça. Então nós precisamos tomar atitude. O que estiver ao seu alcance para você fazer, você tem que fazer. Não é o Senhor que vai fazer. Jesus veio, chegou ali na casa de Marta e Maria, e Lázaro estava morto há 4 dias. E aí ele falava assim: onde é que vocês puseram ele? Aí a Marta: mas ele já está morto há 4 dias, ele já cheira mal. Onde é que vocês puseram ele? Aí, ele está ali. Aí ele falou: tire a pedra. Jesus não tinha poder para tirar a pedra? Claro que tinha, mas ele não tirou. E eu imagino, será que se as pessoas falassem: não, ele já está ruim, não vou tirar a pedra, será que ele tinha falado: Lázaro, sai para fora? E aí Lázaro teria que empurrar a pedra ele mesmo? Claro que não, gente. É nosso papel acreditar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, e tudo aquilo que a gente propor no nosso coração de fazer e que está de acordo com a vontade dele, ele vai nos ajudar a fazer. Mas só que eu não posso ficar ali babando no pé da cama, chorando 24 horas, pensando que vai descer um anjo do céu e vai arredar a pedra, porque não vai. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas nós não fomos chamados para ficar
parado. O Senhor é um Senhor de ação, é um Senhor de movimento. E nós precisamos nos mover. Nós não podemos ficar parados. Amém? Então, se eu compreendo o pastoreio de Jesus e me posiciono no lugar de ovelha do seu pasto, tem bastante coisa que eu preciso compreender. E a primeira coisa que eu preciso compreender é quem Ele é. Quem o Senhor é para mim. Então, se você for olhar para uma vida normal de um pastor de ovelhas, e quem são as ovelhas, você vai entender que as ovelhas são obedientes à voz do pastor. E a pergunta: você está obediente à palavra do Senhor? Não estou falando da minha palavra, não. Estou falando do que eu falo que não. Eu simplesmente pego a palavra que é do Senhor e chamo a sua atenção para ela. Eu sou simplesmente um Esdras que pegou a lei e proclamou a lei diante do povo. Eu sou um Esdras, não sou ninguém. Eu sou um Esdras que pega a lei e proclama diante de vocês. E aí vocês têm que se atentar a essa lei. Então, primeira coisa, a ovelha que está ali no pasto do pastor, ela obedece à voz do pastor. Então, primeira coisa, você precisa obedecer à condução, à direção do Espírito Santo. Você precisa obedecer à direção, os princípios, os propósitos, os mandamentos que estão na Bíblia. Você precisa conhecê-la. E a partir do momento que você conhecê-la, você vai ter a informação necessária para obedecê-la. A segunda coisa você precisa compreender quem Ele é, quem Jesus é para você. Então eu coloquei aqui algumas observações, porque nós lemos aqui 6 versículos. E nesses 6 versículos nós encontramos provisão, nós encontramos repouso, nós encontramos condução, nós encontramos restauração, vigor, ausência do medo, presença do Senhor. Nós encontramos proteção, banquete, honra, unção, transbordar, bondade e fidelidade, gratidão. Nós encontramos isso em 6 versículos. E se apertar, sai mais. E aqui nós nem estamos falando de salvação e de eternidade. Nós estamos falando de 6 versículos. Um salmo conhecidíssimo. É por isso que eu falei, vou fazer uma camisa, porque esse salmo ele é muito informativo para nós. Então, eu quero fazer para você 2 perguntas. Não precisa responder para mim, mas responda no seu interior. Responda para você mesmo. E a partir de hoje, você precisa ter essa resposta. A primeira pergunta: o que você tem buscado? O que você tem buscado? A gente levanta cedo, dorme tarde, trabalha bastante, faz um monte de coisa. Mas a pergunta é: o que você tem buscado? Responda para si mesmo. O que você tem buscado? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos? Muitas pessoas saem do Brasil fugindo de uma dificuldade e vêm para cá alicerçada numa ilusão. Aí chega aqui, as coisas não se resolvem como ela gostaria que se resolvesse, tem uma decepção muito grande. Eu já escutei lá em casa, tipo assim: se eu soubesse como seria, eu não teria vindo. Eu também não teria. Mas eu não sabia. Se José soubesse qual caminho ele tivesse que percorrer para ser governador do Egito, ele nunca seria o governador do Egito. Mas sabe o que é interessante? Jesus sabia qual caminho que ele ia percorrer para alcançar eu e você. E sabe o que é mais legal? Ele trabalhou a vida inteira como carpinteiro. E ele convivia com madeiras, com martelos, com pregos. Ele estava lidando com aquilo e ia pregá-lo na cruz. Está entendendo, gente? Você acha que foi por acaso? Não, foi um acidente ele ter caído na família de José. E ali o José era carpinteiro e ele estava ali na carpintaria. Ele já sabia. O pai falava com ele: está vendo, filho? Está vendo esse martelo aí? É com um desses que eles vão te pregar na cruz. Está vendo esse prego? É com um desse. Está vendo essa madeira? É com a madeira dessa. Eles vão colocar uma assim, e vai pregar você lá. Só que você tem que resistir. Você tem que suportar. Porque
depois que você suportar, depois que você resistir tudo isso, e você entregar o seu espírito, né? Você vai estar aqui de volta comigo. E todo aquele que olhar para você vai entender que você morreu por eles. E aí então, eles serão atraídos a mim. Vocês estão entendendo, gente? É isso. Então assim, quando nós começamos a olhar para a Bíblia e ler os detalhes, a gente começa a compreender a grandeza que está ali, né? E eu falo às vezes que a gente lê correndo, igual um trator. Não, a minha meta é 3 capítulos por dia, porque se eu ler 3 capítulos por dia, em um ano eu terei lido a Bíblia toda. Mas às vezes a pessoa lê como um robô, ela nem sabe o que está escrito. Então, ainda que você não leia 3 capítulos por dia, mas aquilo que você lê, ele precisa ecoar dentro de você, precisa trazer à tona as verdades que ali estão contidas. Amém, gente? Então eu quero repetir as perguntas. O que você tem buscado? Você veio fugindo da dificuldade? Você veio atrás de um propósito? Você veio para se dar uma nova chance? Ou você veio para experimentar uma nova realidade? Você veio impulsionado por uma vontade do Senhor que ecoava dentro de você, né? Então muitas pessoas chegam aqui pensando que elas vieram para ter uma vida, vamos dizer assim, abastecida em dólar. Mas ela descobre que ela chega aqui para buscar o Senhor. Eu já ouvi isso. A pessoa virou e falou assim: olha, eu pensava que eu estava vindo aqui para buscar a prosperidade, mas eu cheguei aqui e descobri que eu vim para cá para ficar mais perto do Pai. Então, quem sabe foi esse o objetivo: trazer você para cá, afastar você de tudo aquilo que te distrai, que tira a sua atenção, né? Mas aí você vem para cá. Aleluia. Então, se você veio para cá para buscar sustento, eu tenho uma mensagem para você. Jesus é o pão vivo, descido do céu. Ele é seu sustento. Se você veio para cá buscar repouso, Ele vai te dar descanso, né? Ele vai te dar descanso. Então, tudo que você precisa na sua caminhada aqui, você vai encontrar no Senhor. Você não vai encontrar em homem nenhum. Ah, não, talvez eu consiga no governo. Não, o governo não pode sustentar você. Ah, não, aquele trabalho que eu tenho, o salário é ótimo. Sim, o salário é ótimo. Mas se o Senhor tirar uma coisinha, aquele salário não vale mais nada. Porque não adianta nós fazer nada nesse mundo, não adianta a gente fazer nada nessa terra, se nós não estiver conectados ao Senhor. Então, Ele é tudo o que você precisa. Você vai encontrar nele tudo que você precisa. Então, quando Moisés perguntou ao Senhor assim, qual que é o seu nome? Talvez você não sabe do que eu estou falando. A sarça estava ali ardendo e não se consumia. Então Moisés se aproximou daquela sarça ali no deserto, e o Senhor falou com ele: ô Moisés, tira a sandália dos pés, porque esse lugar que você está pisando é uma terra santa. E aí então ele, pela curiosidade de ver uma sarça, quer ver? Eu quero dizer para vocês uma coisa aqui. Eu vou continuar falando disso, mas eu quero só trazer à tona um assunto. É normal uma sarça queimar no deserto. É normal. Mas por que aquela sarça chamou a atenção de Moisés? Na frase diz que ela ardia e não se consumia. Então dá a entender que ela não estava queimando ali há 1 hora. Já tinha um tempo que ela estava ali ardendo em chamas. Mas ela não se consumia. E aí então Moisés ficou curioso, e o Senhor falou com ele. E aí depois daquela conversa, ele perguntou assim: qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? E aí a gente quer saber o nome do Senhor. Aí o que ele respondeu? Eu sou é o meu nome, Moisés. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Se existe alguma coisa na sua vida que você precisa, você pode procurar no Senhor, porque Ele é tudo que você precisa. Aí você fala assim: não, mas eu estou procurando prata e ouro. Ele também pode te dar, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Ah, não, eu estou procurando saúde. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então, por suas pisaduras nós fomos sarados. Então você vai encontrar nele. Ah, não, eu estou procurando descanso.
Ele é descanso. Se você estiver procurando refúgio, Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tudo que você precisar nesse lugar, nessa terra, você vai encontrar no Senhor. Não tem nada que Ele não pode te suprir. Então eu estava ali essa semana ouvindo uma mensagem, e aí o pregador estava falando de cura interior, cura da alma, cura da mente. E aí as pessoas buscam cura em tudo que é lugar, mas ela esquece de buscar a cura do Senhor. Ou não importa o tipo de cura que você quer ter. Ah não, eu tive uma quebra financeira, eu preciso sair desse buraco, eu preciso sair desse abismo. Proste aos pés do Senhor, Ele vai te dar a sabedoria necessária para contornar a situação. Ah não, é o casamento que está ruim. Se você se posicionar no lugar de direito, que é aos pés do Senhor, mas não é lavar os pés dele com lágrima, com hipocrisia, não. Não é isso não. É lavar os pés dele com lágrima, com sinceridade de coração. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Então, se você se quebrantar aos pés do Senhor, Ele vai estender as mãos para você, Ele vai suprir você, Ele vai levantar você, Ele vai te colocar de pé. Mas nós precisamos apresentar ao Senhor. Mas Ele vai sustentar você de pé, na posição que você precisa estar. Amém, gente? Aí você vira para mim e fala assim: como que eu sou mais do que vencedor? Gente, o que é que o vencedor tem? O vencedor tem na mão um troféu. Ele tem na mão a vitória. Ele tem na mão os bons resultados, para não dizer o melhor resultado. E o que é que você tem na mão? Você tem na mão o Senhor de tudo. Quando você pega aquela Bíblia, ali tem 66 livros, que foi escrito ao longo de aproximadamente 1000 anos, por pessoas diferentes, gerações diferentes, países diferentes, usando línguas diferentes, mas todos eles apontavam para o nosso único e suficiente Salvador. Todo livro bíblico aponta para Jesus. E aí Jesus vem e com o seu sangue Ele me resgata, eu e você. E aí eu viro e falo assim: ah não, todo mundo fala que eu não vou dar em nada, que eu sou um perdedor, que... Não, gente, nós somos vencedores, porque tudo que nós necessitamos, nós podemos encontrar nele. Ah não, mas eu não sei como encontrar. Você vai encontrar através da Bíblia. Então eu quero ler com você aqui um texto bíblico, só para a gente caminhar um pouquinho, para não falar que eu falei muito e li pouco, porque eu gosto de ler muito. Então Gálatas capítulo 4, versículo 1 fala assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Claro que isso aqui está dentro de um contexto bem amplo, mas eu quis focar nesse versículo 1, porque às vezes nós ainda somos criança. E nada nós diferimos do servo. Por quê? Nós precisamos estar debaixo de tutores e curadores determinados pelo Pai. Isso é o versículo 2, por gentileza. Então, aqui no versículo 3 fala assim: assim éramos nós. Não, assim também nós, quando éramos menino, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, ou seja, quando Paulo estava escrevendo isso aqui, ele pegou o versículo 1 e falou: o menino em nada se difere do servo, no que tange a herança. E aí depois está falando que aquele menino estava debaixo de tutores e curadores. Para quê? Aquele tutor e aquele curador estava guardando a herança até que aquele menino crescesse. Mas aqui no versículo 3 ele estava falando assim, olha, assim também nós, quando éramos, ele estava falando numa condição passada. Mas só que quando Paulo estava escrevendo isso daqui, ele estava falando para os Gálatas, que já haviam crescido. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos também crescer. Crescer para quê? Para a gente acessar a herança. Eu quero acessar a herança com cabeça de menino. Então, assim, nós precisamos acessar a herança com cabeça de gente, com a mentalidade de gente que sabe o que fazer com essa
herança. Então nós precisamos acessar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Na verdade, já está preparado. Ele não vai preparar. O Senhor não faz uma promessa e depois ele sai todo atabalhoado, dizendo: nossa, e agora? Eu prometi e eu preciso. Não, gente. Primeiro ele provê. Depois aparece a necessidade. Quando Adão, ali no Éden, teve fome e quis comer alguma coisa, ou teve sede, eu acho que ele comia e bebia, né? Ele era uma pessoa. Né? Tanto que comia e bebia que ele comeu que não devia comer. Mas deixa para lá. Não é disso que vamos falar hoje. Antes de Adão chegar no Éden, o Senhor já havia provido tudo. Então, antes de uma necessidade aparecer para você, o que ele faz? Primeiro ele provê tudo. Mas nós precisamos acessar essa provisão. E como é que nós acessamos essa provisão? Conhecendo Ele, conhecendo os caminhos, conhecendo os mandamentos, conhecendo os propósitos. A provisão está aqui, mas eu vou para lá. O Espírito Santo fala assim: não, meu filho, faz assim. Não, eu fiz assim a minha vida toda. Então você vai dar cabeçada, porque você vai para lá. Mas Ele quer que você vá para lá, porque é para lá que está a provisão. Mas nós, às vezes, não prestamos atenção na direção que nós recebemos. Amém? Então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Para quê? Para nós acessar aquilo que Ele já proveu para nós. Então o Senhor, Ele prepara para nós. Né? Aqui quando a gente estava lendo o Salmo 23, está falando que o Senhor preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Ou seja, você pode ter 1000 inimigos. Né? Na verdade, nós temos inimigos. Nós temos. Mas como que nós temos inimigos? Pessoas que não querem ver a nossa vitória. Pessoas que não querem ver a nossa superação. Pessoas que querem ver a nossa derrota. Mas o que o Senhor está fazendo? Ele está ungindo a nossa cabeça com óleo. Ele está nos honrando. Ele está preparando para nós uma mesa. Ele está nos sustentando todos os dias. Não pense você que quando você acorda de manhã, o Senhor não está ali colocando os anjos ao seu redor, acampado ao seu redor, para te sustentar, para te guardar de todo mal, né? Por quê? Porque Ele cuida dos seus. Pensa um pai, né? Eu creio que aqui a maioria é pai ou mãe. O que a gente faz? Às vezes no meio da noite, a gente escuta barulho. Eu não escuto tanto barulho de noite, não. É porque eu durmo muito. Mas às vezes eu escuto. Né? E aí o que eu faço? Eu levanto assim, ó. Eu vou lá no quarto. Ver se está tudo bem com os meninos. Não é assim? A gente vai lá ver se está tudo bem. E eu lembro que quando, assim, eu era um pai, assim, de poucos dias, né? A Cecília era novinha. E eu ia lá no bercinho ver ela de meia hora para saber se estava tudo certo, gente. Né? Você também ia. Eu sei. A gente ia lá de meia hora. Sabe para quê? Para saber se está tudo certo. Se nós cuidamos desse jeito dos nossos filhos, como é que você acha que o Senhor cuida de nós? A Bíblia fala assim, olha, que ainda que a mãe esqueça do filho que ainda mama, eu jamais esquecerei de ti. Está entendendo? O cuidado do Senhor para conosco é maior do que o da mãe para com o filho. Por quê? É porque Ele nos ama de uma maneira tão intensa que nós não compreendemos. Pensa bem, Jesus estava lá na glória com o Pai. Estava lá na glória. E aí nós aqui na terra, sem direção, sem rumo. Ele falou assim: Pai, eu vou me esvaziar da minha glória. E eu vou descer lá. E eu vou morrer a minha morte, para que eles tenham vida. E todos eles sejam atraídos a mim. E aí então, eu vou entregar ao Pai. Ele veio, gente, para nos resgatar. Nós não tínhamos nenhuma condição de nos apresentar diante do Senhor da condição que nós estávamos. Mas por um amor tão grande, que nós lemos lá em João 3,16, a gente não compreende esse amor. Pensa bem, alguém que estava lá na sua glória, sabe, o Senhor de tudo, mas Ele vem e se faz um humano, e sofre as nossas dores, é humilhado, é cuspido, é chicoteado, é pendurado numa cruz, só para eu e você ter vida, e
vida abundante. Você acha que alguém faz isso? É para a gente ter uma vida miserável, derrotada, gente? Misericórdia. É para que nós tenhamos uma vida abundante. Se você está enfrentando dificuldades, se você está enfrentando algo que está te pondo para baixo, você pode ter certeza que isso não vem do Senhor. Você pode levantar a sua mão e com toda a autoridade que o Senhor te deu e repreender, porque não vem do Senhor. O que vem do Senhor é vida, é paz, é alegria, é gozo, é harmonia. Você está entendendo? O que vem do Senhor é para nos colocar de pé. Tudo aquilo que está te empurrando para baixo, quer te humilhar, quer te derrotar, quer te abater, não vem do Senhor, vem das trevas. E você tem autoridade para declarar que está debaixo dos seus pés, pelo nome de Jesus. Está entendendo? Então, assim, eu aprendi isso, gente. Aleluia. Então, Hebreus 4,16 fala assim, olha: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando que é o tempo oportuno? É na hora que você está precisando. Ah, não, eu estava precisando no ano passado, mas a ajuda chega hoje. Está errado, alguma coisa está errada. Então, é em tempo oportuno. Mas nós precisamos chegar com o quê? Com confiança. E você só chega com confiança se você tem intimidade. Eu vou ali falar com o chefe, por exemplo, né? Eu não sei quem é o chefe, mas o chefe está lá e alguém vira e fala, você vai lá falar com o chefe. Eu chego lá, pisando macio, porque eu não tenho confiança. Mas se eu vou chegar na presença do Pai, do meu Pai, eu chego assim, murchinho, encolhido? Quem chega encolhido, murchinho na presença do Pai? Ninguém, gente. Nós chegamos à presença do nosso Pai, com confiança. Você chega, abraça, né? Eu não tive isso com meu pai. Mas assim, algo assim que eu vi na família da Gisele, que eu assim apaixonei. Ela chegava, abraçava o pai dela e beijava o velho. Eu nunca beijei o velho não, tá? Ela chegava e beijava o velho assim, e aquele amor tão grande. Por quê? Ela tinha confiança. Eu não abraçava o meu pai, não é porque eu era uma criança rebelde, não. É porque o meu pai não tinha a carteira de paternidade. Ele não tinha passado na escola. Então ele não aprendeu a ser pai. Mas aí você fala assim, e agora? O meu exemplo de paternidade foi meu sogro e meu Deus. Amém? Ele é o exemplo de paternidade. Então você como eu, que não teve um exemplo de paternidade, você precisa buscar essa paternidade na Bíblia. É lá que está o exemplo de paternidade. Perfeito exemplo de paternidade. Mas eu tive meu sogro, um homem assim, fantástico. Eu assim, ele dava trabalho para mim, mas ele é fantástico. Eu estava querendo roubar a menina dele, deixa para lá. Porque bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, olha, eu quero convocar você nessa manhã. Não saia daqui sem compreender isso. Se você está vivendo um tempo de dificuldade, não é afastando do Senhor que você vai resolver essa dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade, você sabe. O Senhor, você precisa declarar essa dificuldade diante do Senhor. E aí então, você precisa buscar o Senhor, você precisa invocar o Senhor. E quanto mais você caminhar em direção a Ele, mais Ele vai também caminhar em sua direção. E nós, muitas das vezes, nós não sabemos. Nós ficamos ali parados, esperando o Senhor dar o primeiro passo. Ele já deu. Eu tenho um pastor que ele fala que a intimidade com o Senhor é um jogo de xadrez. Ele faz um movimento, você faz outro movimento. Se você fizer um movimento, ele vai fazer um próximo movimento. E você tem que fazer o próximo movimento. O primeiro movimento ele já fez. Ele desceu do céu e morreu para que eu e você tivesse vida. E agora o que nós temos que fazer?
nós temos que fazer o mesmo que aquelas pessoas fizeram lá no deserto. Quer ver? Um negócio que eu demorei a entender. Eu quero ajudar você a entender isso hoje. Quando aquelas serpentes, lá no deserto, as pessoas murmuraram contra o Senhor, aí então vieram pragas, que eram aquelas serpentes, e elas mordiam as pessoas, e as pessoas morriam. E aí o Senhor deu uma solução para Moisés. Falou: Senhor Moisés, pega um bronze, faz uma serpente, põe numa haste e levanta bem alto. Todo lugar onde as pessoas estiverem no acampamento, que elas foram picadas pelas serpentes, elas vão olhar para aquela serpente de bronze e elas vão ser curadas. Mas, gente, tem gente que acha que aquilo ali é uma solução para a idolatria. Não. Aquilo ali era uma prefiguração de Cristo. Hoje, todo homem está mordido pelo pecado. Todo homem está mordido pelo pecado. E aí, quando Jesus foi levantado, e o homem olhou para Jesus, creu no que ele estava fazendo, o peso do pecado sai. Então, aquelas pessoas, quando elas eram mordidas pela serpente, e elas olhavam para aquela serpente de bronze que Moisés fez, elas eram curadas. Aí você fala assim: mas espera aí, aquela serpente era um símbolo da serpente, e Jesus, a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Entendeu? Ele se fez pecado por nós. Então, da mesma forma que as pessoas ali no deserto olhavam para a serpente e era curada, da mesma forma que nós hoje olhar para Jesus, nós somos curados. Curado de quê? De tudo. De tudo. Não importa qual é a sua dificuldade, você precisa fitar os olhos em Jesus. Ele vai sustentar você. Ele vai sustentar você. Então, assim, eu quero que você saia daqui tendo em mente: você precisa buscar o Senhor. Você é mais do que vencedor. Você é filho. Amém? Então, você precisa ter isso em mente. Se você, eu não lembro, então escreve na geladeira, escreve nos umbrais da porta, faça igual sacerdote, coloca dentro de uma caixinha, põe dentro, amarra na testa. Toda hora você fala: o que é isso? Você diz: não, eu sou mais do que vencedor, eu sou filho do rei e eu preciso invocá-lo. Isso tem que estar na sua mente. Você não pode. Aleluia, 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 aleluia. Então, assim, eu quero finalizar a minha ministração dizendo: o Senhor irá suprir você em todas as áreas. Em todas as áreas. Se é área emocional, Ele vai suprir você. Se é área financeira, você precisa fazer o dever de casa. Você não pode gastar mais do que ganha e pensar que o Senhor vai mandar um anjo do céu com um cheque na mão. Isso não é sabedoria. Isso é falta de sabedoria. Então você precisa fazer o dever de casa. Eu preciso que a minha esposa me ame. Mas então você tem que fazer o que Jesus fez. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse se entregou por ela e morreu. Então, se você for preciso morrer, você precisa morrer para a sua esposa. Morrer que jeito? Para salvar ela? Não. Jesus já fez isso. Você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa morrer para os seus mimimis. Você precisa ser alguém que demonstre amor pela sua esposa. Esposa, respeite os seus maridos. Então, assim, gente, isso é vida cristã, gente. Às vezes a gente pensa que vida cristã é só aleluia, glória a Deus, e eu vou morar no céu. Não, nós vivemos uma visão de reino. Nós vivemos uma caminhada de reino. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. Então, quando eu falo para você que você precisa morrer para suas vontades, não pense em você que eu nunca magoei a minha esposa. Eu já magoei ela, mas eu também já pedi perdão para ela. E eu tento todos os dias ser melhor. Um dia desse ela até falou comigo: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vou morrer não, não preocupa não. Eu preciso amar essa mulher da mesma forma que Jesus amou e morreu pela igreja. Então, gente, vida cristã é isso, gente. Isso, ela empolgou. Então, aleluia, 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 aleluia. Então, nós precisamos, muitas das faltas que nós achamos que temos,
Porque nós comparamos a nossa vida. Nós comparamos a nossa vida, né? Então, se eu pegar tudo que tenho hoje, vamos dizer assim, financeiramente, e olhar talvez para alguém que está melhor resolvido financeiramente, eu vou achar que eu sou pobre. Mas se eu pegar tudo que tenho e ir lá para a Etiópia, eles vão achar que eu sou rico.